Que noite maravilhosa, Senhor. Tem falado muito já ao nosso coração desde o começo desse culto. E nessa noite eu quero compartilhar uma palavra com você. As mulheres têm fama de falar muito, né? Então eu só tenho aqui 14 páginas, mas eu prometo que eu vou resumir bem, assim. É muito interessante receber de Deus algo tão específico relacionado ao tema que nós vamos tratar aqui, que é transformando a angústia em adoração. E a minha oração, o meu desejo, eu sei que é a vontade de Deus, é para que cada tópico que for abordado, cada alimento que essa palavra traz para nós, em cada assunto que for dito aqui, que for tratado aqui, que o Senhor alcance o seu coração de forma muito específica, de forma muito particular, naquilo que Ele sabe que você necessita. Por isso eu quero te convidar a abrir ou acessar a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Nós entendemos que é importante nos cultos de sábado, nós tratarmos de algumas questões relacionadas às mulheres e algumas questões relacionadas aos homens. Então, hoje, essa palavra é para todos, mas eu vou falar bastante sobre mulheres, a vida de adoração da mulher, a vida de Ana, que é o destaque aqui dessa palavra. E na semana que vem, se Deus assim permitir, o Yuri vai compartilhar algumas coisas para os homens, principalmente, mas não somente. Então, venham todos, né, na semana que vem também. E eu queria chamar aqui um irmão muito precioso da minha rede, o pastor Vinícius. Por favor, vem aqui, Vinícius Rissato, ele vai ler para nós o texto. Obrigada, Vinícius. Vamos lá? 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Houve um homem de Ramataim, Zafim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jerojoão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufé, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. De ano em ano, este homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Assistiam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. No dia em que Eucana sacrificava, costumava dar quinhões a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e filhas. Porém, a Ana, embora a amasse, dava só um quilhão, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Ora, a sua rival muito a provocava para irritá-la, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim sucedia de ano em ano que, ao subirem à casa do Senhor, Penina provocava a Ana, pelo que esta chorava e não comia. Então, Eucana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? E por que não comes? Por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se deveras atentares para a minha aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha. Continuando ela a orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana falava no seu coração, só se moviam os seus lábios, e não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E ele lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te do teu vinho. Mas Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, porém derramei a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos teus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Ao que ela disse: Ache a tua serva graças aos teus olhos.
Assim, a mulher se foi pelo seu caminho e comeu, e já não era triste o seu semblante. Depois, versículo 19. Depois, levantando-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e, voltando, foram para a casa de Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. De modo que Ana concebeu e, no devido tempo, teve um filho, ao qual chamou de Samuel, porque dizia ela: os tenho pedido ao Senhor. Subiu, pois, aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, para oferecer ao Senhor sacrifício anual e cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu, pois disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: faze o que bem te parecer. Fica até que desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Ficou a mulher e amamentou seu filho até que desmamou. Versículo 24. Depois de ter desmamado, ela tomou consigo, com um touro de 3 anos, uma efa de farinha e um odre de vinho, e o levou à casa do Senhor em Siló. E era o menino ainda muito criança. Então degolaram o touro e trouxeram o menino a Eli. E ela disse: ah, meu senhor, tão certamente como vive a tua alma, meu senhor, eu sou aquela mulher que esteve contigo orando ao Senhor. Porque este menino orava, e o Senhor, atendeu a petição que eu lhe fiz. Por isso, eu também o entreguei ao Senhor. Por todos os dias que viver, ao Senhor será entregue, e adorarão ali ao Senhor. Amém. Amém. Obrigada, Vinícius. Amém. Glória a Deus. Esse texto, meus irmãos, é muito rico. Minhas irmãs, principalmente, né? É muito rico. E a gente percebe ali que existia uma família que ia a Siló, né? Uma vez ao ano. E Siló, nesse contexto, era o centro religioso ali daquela nação, da nação de Israel. E era costume mesmo dos israelitas irem até 3 vezes ao ano para adorar o Senhor, oferecer sacrifícios, comemorar até mesmo algumas festas como a Páscoa. E Ana, que é apresentada no texto, ela era uma mulher muito especial. Inclusive, ela foi uma das mulheres mais encantadoras da Bíblia. É uma das únicas que a Bíblia não tem argumentos negativos a respeito dela, somente positivos, né? Não existem comentários ruins na palavra de Deus sobre a vida de Ana, sobre o caráter de Ana. E é sobre ela que a gente vai falar um pouquinho hoje. E só com a leitura desse texto, a gente já pode perceber na vida dela várias características de alguém que viveu essa experiência, de ter a sua angústia, a sua dor, a sua aflição transformada em adoração pelo poder de Deus. O pastor e escritor John Piper vai dizer que o sentido último da verdadeira feminilidade diz respeito à sólida estrutura de aço do propósito final de Deus em todas as coisas. Ou seja, o sentido último da feminilidade, o propósito para a humanidade, para a vida de cada um de nós, é demonstrar a glória de Deus em sua maior expressão, no seu ponto máximo. E voltando para o texto, a gente percebe já um princípio de cara aqui, que é necessário que tenhamos relacionamentos com pessoas que tenham aliança com Deus. Pessoas do nosso convívio, pessoas com quem vamos nos casar, as meninas solteiras, os rapazes solteiros. A pessoa com quem você vai se casar precisa ter uma aliança com Deus. E aqui no verso 2 diz que Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. E aí o texto discorre falando que todos os anos eles iam a Siló, nós já lemos isso. E no dia que Eucana oferecia sacrifícios, ele dava porções a Penina e aos seus filhos. Parece que ela tinha 10 filhos. Mas a Ana, ele dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Esse ponto é muito importante, porque Eucana, ele poderia, segundo a lei daquela época, se divorciar de Ana, se separar de Ana, quando ele quisesse, pelo fato dela ser estéril.
Existia essa lei. E muitas mulheres ali que tinham problemas de esterilidade, elas sofriam uma pressão social muito grande. Elas davam aos seus próprios maridos serviçais, para que ocupassem, essas serviçais engravidassem, tivessem filhos e elas pudessem serem um pouco supridas, né? Ou então não sofrerem tanto a pressão social que existia por conta delas serem estéreis. E Ana, ela enfrentava justamente esse problema. Os filhos, eles tinham compromisso, eles assumiam compromissos financeiros com a sua própria família, ou seja, eles trabalhavam para ajudar na renda da casa, né? Talvez você viva essa realidade, você trabalha e ajuda os seus pais. Então, naquela sociedade, naquela época, isso era extremamente importante. E, além disso, os filhos eram a garantia de que os pais seriam cuidados quando tivessem velhinhos, quando fossem idosos. Então, você imagina, como eu disse aqui, a tensão que Ana vivia. E aí, agora eu quero perguntar aqui, quantas meninas solteiras que querem se casar estão aqui hoje à noite? Solteiras. Pode acender um pouquinho a luz para eu olhar. Ah, que bom. Quantas solteiras estão aqui? Levanta a mão. Ah, que bênção. Gente, ore para que o Senhor te dê um Eucana, para que você tenha essa alegria, esse presente realmente do Senhor de ter um marido como era Eucana. Isso é muito, muito importante. Porque você, menina, você é a menina dos olhos de Deus, você é a princesa do Senhor. Então você não tem autorização de Deus para entregar o seu coração para qualquer pessoa. Diga sim a alguém depois que você ouvir o sim de Deus a respeito do relacionamento, a respeito dessa pessoa, do seu crush, do seu namorado. Só diga sim quando você ouvir primeiro o sim de Deus. Porque senão, minha irmã, depois o preço é alto demais. Pessoas que casam, às vezes, sem a bênção dos seus pais, são raríssimas as exceções em que realmente os pais não abençoam, porque existe todo um contexto, toda uma situação, e ainda assim o casal tem uma palavra de Deus para casar. São raríssimas as exceções. Então eu te encorajo a assumir um relacionamento só depois de você ouvir o sim de Deus. Não negocie isso por nada. Deus tem sonhos ao seu respeito. Deus tem planos para você. Ele te formou. Você é a filhinha do papai, né? Então, Ele tem sim alguém especial para a sua vida. Alguém que tem também uma aliança com Ele, vai contribuir para que os sonhos de Deus se realizem na sua vida. E é interessante porque às vezes eu estou conversando com algumas meninas solteiras e eu escuto assim, eu ainda não namoro, eu tenho tal idade e tal. Você acha que eu sou muito exigente? Será que eu estou exigindo demais? Será que eu tenho um padrão? E eu sou a pior pessoa para aconselhar nesse sentido, porque eu sempre fui muito exigente. Não segundo padrões humanos ou do mundo, apesar do meu marido ser um gato, né? Mas assim... eu era muito exigente porque eu era tão completa no Senhor, sabe? Eu fui conhecer o Yuri, eu ia fazer 25 anos de idade. E até esse tempo, eu vivi tão completa no Senhor, tão realizada, tão cheia de sonhos, né? Cada ano que passava era um sonho diferente, era algo que Deus ministrava no meu coração. E eu era exigente nesse sentido, eu não vou trocar essa maravilha, essa abundância que eu tenho no meu relacionamento com Deus, ou então negociar isso por alguém que não seja parecido com Ele, que não me veja como Ele me vê. Então, você que é solteira, e até você que é solteiro também, essa palavra é para os homens também.
deve se associar, deve se comprometer com alguém que te veja como Jesus te vê. Alguém que olhe para você, menina, e te ame no sentido até sacrificial. Ele daria a vida dele por você. Isso que Paulo fala na carta de Efésios, capítulo 5. O papel do marido em amar a esposa é dar a sua vida por ela, como Cristo fez pela igreja. Então você é amada, você é digna, você é alvo do amor de Deus. Precisa ter uma aliança com alguém que te veja dessa forma. Amém? Amém. E existem aquelas e aqueles que se casaram sem conhecer essa verdade, né? Mas você está diante de um Deus, se esse é o teu caso, você está diante de um Deus que pode transformar qualquer homem, qualquer mulher, e você ter um casamento lindo, feliz e frutífero, em nome de Jesus. O Senhor é aquele que cura, é aquele que transforma todas as coisas. E nós percebemos aqui um segundo ponto, que é o que Ana fez no momento da aflição. No momento da aflição, meu irmão, se volte para Deus e ore. Vamos ver aqui no texto. Aqui conta que Ana, né, era casada com Eucana. Nós falamos do amor desse casal. Ana era muito hostilizada, afrontada por Penina. E Penina se colocou como sua rival. A insultava e a provocava excessivamente. Verso 6. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? E ele faz várias perguntas para ela. Eu não sou melhor para você do que 10 filhos. E existe até outra versão da Bíblia que fala que Penina era como uma competidora que excessivamente irritava Ana para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E o texto deixa claro quanto isso abatia Ana. Certa vez, versículo 9, quando terminou de comer e beber em Siló, aqui está tratando de um momento de refeição. O texto não deixa claro se Ana se alimentou, né? Eu acredito que não. Estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. A gente percebe aqui provocações, afrontas. E o diabo, ele não cria coisas novas. Muitas vezes você está sendo atacado por situações bem parecidas aqui com o que Ana viveu, vivendo situações bem parecidas, sendo atacado com mentiras. Pessoas que se levantam contra você, dizendo mentiras ao seu respeito, querendo te irritar, te provocar. E a gente percebe quando existe um levante do inimigo, porque às vezes, gente, a pessoa vem e ela levanta críticas contra nós para nos ajudar, né? Mas a gente percebe quando existe um levante real do inimigo, e isso é comprovado quando o que é falado ou quando o que vem de sugestão na sua mente coloca em dúvida o seu valor para Deus e para as pessoas. Então, por causa disso, você não é digno. Por causa disso, você não é amada. Por causa daquilo, você não tem tanto valor assim. Atribuindo o seu valor a uma competência ou então o fato de você não ser digno do amor de Deus por causa de uma limitação que você tenha, como era o caso de Ana. Tudo aquilo que você pensa ou que te falam, que coloque em dúvida o seu valor para as pessoas e para Deus, tentando te humilhar, te abater, é uma estratégia do inimigo e precisamos nos colocar em oração e temos uma postura de guerra diante disso e de quebrantamento. E é interessante porque essa história que Ana viveu não é a única história na Bíblia em que esse tipo de situação aconteceu. A gente vê lá em Gênesis, capítulo 30,
dos versos de 1 a 10, onde conta a história de duas irmãs, Raquel e Lia. É uma história até muito conhecida. As duas casadas com Jacó. E Raquel, o texto deixa claro que ela era o amor da vida de Jacó. Olha que situação. E ela era estéril. E Lia, a Bíblia a apresenta como desprezada. E ela era fértil. Tinha um filho atrás do outro. E aí o que acontece nessa história? Verso 22 de Gênesis 30 vai falar que Raquel não dava filhos a Jacó e ela teve inveja de sua irmã. E disse a Jacó, dá-me filhos, senão morro. Jacó se irou contra ela, falando que ele não era Deus para permitir que ela tivesse filhos. Então, tanto Ana quanto Raquel se viram em grande angústia, em grande provocação, só que existia uma diferença muito grande entre as duas. Raquel comprou briga com todo mundo. Ela passou a ser rival da sua própria irmã de sangue. Ela comprou briga com Jacó, que mesmo a amando, colocando um tapete vermelho para ela passar, a Bíblia diz que ele se ira contra ela, porque ela cobra dele. Ela cobra dele a solução para que ela engravide. Realmente, né? O homem ele tem a solução para a mulher engravidar, desde que os dois sejam perfeitos em saúde, não é verdade? Mas, se não existe fertilidade, precisa de uma ação sobrenatural de Deus. E, ao contrário de Raquel, Ana foi orar. Ana foi para o templo orar. Ela pegou toda aquela angústia, todo aquele choro entalado e ela orou ao Senhor. Ela foi para diante do Senhor. E fica uma pergunta para nós aqui hoje. Qual é a sua atitude quando você se decepciona? Quando alguma coisa te abate? Quando você ouve algo que te fere? Qual é a sua atitude? O que você faz quando você é provocado? E até mesmo antes de falar da atitude em si mesma, existe outra pergunta. Você admite quando você se fere? Você admite, você reconhece, você identifica quando existe uma ferida, existe uma mágoa, existe algo que te entristeceu. Até um pouco antes aqui, o pastor Rafael falou sobre feridas no nosso coração, que o Senhor quer curar, mágoas, que o Senhor quer agir, quer curar, quer arrancar do nosso coração. Sabe por que eu pergunto isso? Porque algumas vezes a gente percebe que o inimigo lança uma mentira na igreja de que mulher de Deus e homem de Deus não se abate. Não se entristece no sentido de realmente existirem momentos de deserto, momentos escuros, momentos em que a gente vai perceber como Ana, eu sou uma mulher, eu sou um homem de alma atribulada, está difícil. É necessário, meus irmãos, para que nós sejamos curados, que nós consigamos admitir, possamos identificar se nós estamos feridos, machucados. Ah, Carol, mas é uma situação de 10 anos atrás, ó. Nem levo em consideração mais, a pessoa que me feriu nem mora mais em Campo Grande, tem essas coisas, né? Só que, sabe que eu ouvi uma vez uma ilustração sobre isso, que é o seguinte: a tristeza, a ferida, a dor, ela realmente precisa ser exposta a Deus, porque alguns acreditam que o tempo resolve tudo, né? Não, com o tempo vai passar. Só que nessa ilustração o pastor falava o seguinte, que esse machucado que não é exposto a Deus é como uma louça suja, que ao invés de lavar, eu guardo no armário da cozinha do jeito que está. E aí, com o tempo resolve, será? Com o tempo, essa louça, essa sujeira, você sabe o que acontece. Vai criando aqueles bichinhos, começa a cheirar muito forte, começa a apodrecer. Então, meu irmão, minha irmã, não é o tempo que vai resolver. É o próprio Deus colocando a mão e agindo na sua vida como um cirurgião para te curar completamente dessa dor.
E o convite para nós é esse: mulheres, vão para diante do Senhor. Homens, vão para diante do Senhor. Eu preciso admitir se algo está difícil, está me abatendo. Mulher de Deus também chora, né? E queridos, olha só, numa situação difícil, numa situação complicada, é muito comum a gente procurar alguém para conversar, desabafar. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas eu te encorajo nessa noite a perceber, através desse texto, o primeiro passo que nós devemos ter quando alguma coisa nos abate. É o passo que Ana deu. Ir para diante do Senhor orar. É tão triste perceber quando alguém, gente, isso é triste, faz das redes sociais o seu confidente e coloca ali: estou ferido com a hashtag hipócritas, né? E tudo mais, e começam a falar: queridos, não é ali não é o lugar, ali não tem vida, ali não tem cura, ali tem julgamento, ali tem exposição. A sua vida é preciosa demais, você é precioso demais para fazer de Facebook o seu confidente. Não é isso que Deus tem para você. Deus tem para você vida. Deus tem para você o derramar da presença dEle, a cura do Senhor. E Ele quer convidar, Ele convoca essa geração para clamar, para desligar a televisão e ir para diante do Senhor, com os joelhos dobrados, falando: Deus, tem misericórdia do meu pecado, que é esse. Eu sou uma invejosa, eu estou me prostituindo, eu estou viciado em pornografia. Vá para o Senhor e dê nome ao seu pecado para que Ele te alcance. Vá enquanto há tempo. O Senhor, Ele volta, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ele vai voltar, meus irmãos. A igreja vai ser alcançada, a igreja vai ser buscada. E eu quero estar com o Senhor. Você também. Você é igreja, você é noiva. Não aceite menos do que isso. Não viva na linha da mediocridade. Eu me feri, eu me abati, eu vou para o grupinho de falar mal do líder, falar mal de não sei quem. Não viva nessa mediocridade, nessa coisa assim, pouca e vida de pecado. Ah, mas o que tem? Todo mundo é assim. É a geração de Ana que se levanta em nome de Jesus. E nós percebemos na igreja hoje que nós não somos ignorantes quanto ao caminho da adoração e da oração. Mas às vezes nós nos fazemos de ignorantes, porque a gente prefere outras coisas, né? Então, se eu me ferir, tem aquele irmãozinho lá que é o irmão do babado, a irmã do babado, né? Aí tu vai lá, fala: não, porque fulano fez, aconteceu. Aí o outro vai alimentar aquilo. Você e eu não somos ignorantes quanto ao caminho da oração. Viva, meu irmão, à altura disso. Em nome de Jesus. Se você precisa conversar com alguém, converse. Nós somos pastores, nós recebemos pessoas feridas que falam de problemas, às vezes citam pessoas que as feriram. Mas nós entendemos que existe o caminho a Cristo, a Deus, o caminho da oração, o caminho do quebrantamento, o caminho do perdão. Então procure alguém que te leve por esse caminho. Falando um pouco das mulheres, John Piper, novamente, ele vai dizer que as mulheres são as pessoas mais influentes do mundo. Que isso, hein? Quantas mulheres tem aqui, gente? Solteiras, casadas? Vocês são as pessoas mais influentes do mundo. Nós somos as pessoas... Por quê, né? Tem que explicar, né?
As mulheres, elas não são as maiores autoridades do mundo. Mas existe uma diferença entre influência e autoridade. Uma mulher sob seus joelhos move o mundo. E nada mais coerente do que nós associarmos essa verdade declarada por John Piper com a história de Ana. E nós vamos ver por quê. Vamos prosseguir aqui. John Piper diz ainda, relacionamento com Deus, um relacionamento deficiente com Deus cria mulheres fracas. Às vezes pensamos que mulheres fortes são aquelas que são agressivas, barulhentas, controladoras, arrogantes, manipuladoras. Mulheres fortes são aquelas que vivem sob seus joelhos, porque ali elas descobrem um Deus forte o suficiente, sábio o suficiente, bom o suficiente para que ela consiga lidar com as realidades da vida de maneira capacitada a magnificar a Deus em todo o tempo. Que confrontador, né? Então, minhas irmãs, a sua força não está nos seus argumentos, a sua força não está numa manipulação, numa arrogância, né? Aquela hora que o marido começa a trazer um monte de coisa à tona e a gente quer ganhar discussão. E nunca fiz isso, tá, gente? Estou dando exemplo, assim, né? Que algumas fazem, né? Quer ganhar discussão, aí começa a ser um pouco arrogante. O Yuri até tem momentos lá em casa que começa a tocar um funk, assim, de fundo, que chega o karaokês, assim, e aí eu fico meio barraqueira. Mas é coisa da cabeça dele, não... Mas às vezes é tão fácil, né, a gente querer manipular. Quantas mulheres aprenderam, às vezes, das próprias mães, que o certo é ser uma mulher controladora. Eu já ouvi mulheres falarem isso, que a mãe ensinou, olha, tudo tem que estar na tua mão, no teu controle. Só que não é aí que está a força da mulher. Não é no controle, não é na manipulação, não é em nada disso. A força da mulher está no seu joelho, no seu relacionamento pessoal com Deus. E não nas suas palavras, nas suas reivindicações. Minhas irmãs, não é o feminismo, não é o movimento feminista que vai abater o opressor. Seja sistema, seja homem, seja o que quer que seja. Que seja, né? O que vai abater o opressor é o poder da oração. Daquelas mulheres que muitas vezes são injustiçadas, sim, são conceitos em ambientes de trabalho, na igreja, mas não é chegando e batendo de frente e levantando bandeira, mas é diante do próprio Deus. A gente vê aqui, por que eu falei um pouquinho da cultura que Ana estava inserida, que inserido? Porque a gente vê aqui uma cultura em que a mulher, ou ela tinha todos os atributos para ser uma mulher maravilhosa, fértil, etc. e tal, ou o homem, por muito pouco, poderia até abandoná-la. E nós aprendemos com Ana que precisamos estar sob os nossos joelhos, para que as nossas feridas sejam curadas e para que a mulher ela tenha o lugar dela, se eu posso dizer assim, né, em caso de alguma injustiça, em caso de um preconceito. O terceiro princípio que nós vemos é que devemos colocar os planos de Deus no centro ao invés dos nossos. E o texto mostra que Ana fez um voto dizendo: ó Senhor dos Exércitos, versículo 11. Se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. A gente olha para essa oração e parece algo que Ana colocou diante de Deus como uma troca. Deus, faz o seguinte, o meu sonho é engravidar, então me dê um filho,
realiza o meu sonho e eu te devolvo ele para que ele te sirva por toda a sua vida. Só que quando a gente entende quem foi Samuel, que foi o fruto, né, dessa oração, dessa entrega de Ana, a gente percebe que não foi exatamente uma troca. Apesar de Ana ter suas razões daquela maneira, um filho na vida dela, como nós falamos, alegraria sua vida, silenciaria os críticos, mas Deus sabia que existia algo muito maior. Estava para vir à existência o mais eficiente juiz de Israel. O grande profeta de Deus, responsável por ungir os 2 primeiros reis de Israel, citado na galeria dos heróis da fé pelo autor de Hebreus capítulo 11. Então, queridos, não era só uma troca, um voto humano. Deus estava escrevendo uma nova história para toda a humanidade a partir daquela oração. Deus estava fazendo de uma pessoa estéril, humilhada, uma das mulheres mais importantes do mundo. E nós extraímos daqui uma verdade tão absoluta de Deus, que nós estamos diante de um Deus, nós não somos frequentadores de igreja, não somos religiosos fariseus, nós somos filhos que têm relacionamento com Deus. Então, eu estou falando aqui com filhos. Nós estamos diante de um Deus que pode fazer a pessoa mais infrutífera, mais pecadora, um canal de avivamento nessa terra, uma potência nas mãos do Senhor. Deus, Ele não está olhando para a sua limitação, para a sua aparência, mas a Bíblia diz que Ele olha o coração e Ele prova as intenções do nosso coração, vai dizer Provérbios 17:3. Então, meu irmão, o que Deus pode fazer com uma pessoa rendida é muito grande. O que Deus pode fazer com você é muito grande. Vamos todos para diante do Senhor em clamor e permitir e dar a liberdade para que o Espírito Santo mova a nossa oração. Eu não preciso ir para diante de Deus e falar palavras vazias. Ou então alguma coisa que eu quero muito. Não, eu vou para diante de Deus e deixar que o Espírito Santo flua de forma tão intensa que ele gere a oração que Deus quer ouvir da minha boca. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, verso 27, que o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Precisamos orar dessa forma. Feche os seus olhos, vamos orar agora. Senhor Deus, estamos aqui, Pai, e Senhor, por essa palavra. Não queremos, Senhor, ir para a Tua presença e ficar falando coisas, Senhor, que às vezes não fazem muito sentido. Queremos ir para a Tua presença para que o Espírito Santo flua de uma forma tão grande, tão intensa, Deus, que a oração seja um clamor do Teu próprio coração. Faz isso com a gente, meu Deus, faz isso com a gente. Precisamos disso em nome de Jesus. Amém. Vamos prosseguir então. Aqui no texto, do verso 12 em diante, a gente vai ver que existe um outro princípio. Nós não podemos perder o foco diante da falha das pessoas. Por que do versículo 12 em diante? Porque aqui conta que Ana orava e Eli, o sacerdote, observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então, Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. E Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Eu sou uma mulher muito angustiada.
Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. E aí ela continua se justificando e abençoa. Deve ter ficado um pouco constrangido, né? E como diz o texto, Eli pensou que ela estivesse embriagada, mas não é só isso. Ele se aproximou dela já com algo concluído, já confiando, né? Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. E Ana graciosamente explicou que não era aquilo que estava acontecendo. Ela não estava embriagada, ela estava orando, atribulada, angustiada. A autora Elizabeth George diz em seu livro Mulheres que Amaram a Deus que Ana, nesse momento, não retrucou. Não ficou na defensiva, mas colocou em prática. Provérbios 31, 26, que diz: fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Fala com sabedoria e ensina com amor. Então, numa situação constrangedora dessa, Ana agiu de forma coerente com as suas convicções, com a sua espiritualidade, com a sua vida com Deus. E toda a Bíblia, todas as passagens, ou a maioria das passagens em que nós vemos alertas ou orientações de homens de Deus como o apóstolo Paulo a mulheres, existem conselhos como esse, por exemplo, que as mulheres mais velhas e mais maduras devem ensinar as mais novas a serem moderadas, a serem doces. Depende do temperamento com que você nasceu. Isso depende do agir do Espírito Santo na sua vida. E a minha pergunta é: como tem sido o seu dia a dia? Como você tem respondido a alguém que interpreta mal? Alguém que levanta acusações contra você, que diz que você falou uma coisa, mas você não falou? Como que você tem reagido? Tem agido? Eu até lembrei do nosso trabalho, né? No Ministério de Louvor, nós somos em 4 mulheres. E eu percebo, eu fico admirando às vezes as meninas. A Duda, a Gracinha e a Miriam. Porque elas são um exemplo de moderação. Às vezes o negócio está pegando fogo. Arte de vida, meu Deus do céu. A gente está de cabelo em pé. E elas são paz e amor, moderadas. Pode estar pegando fogo, alguém liga: Ministério de Louvor, bom dia. Gente, lindo isso. Então o Senhor nos convida a viver assim, em moderação. Entendendo também, queridos, a importância de termos uma postura ensinável, de termos uma postura de submissão até diante das autoridades que Deus estabeleceu sobre nós. Você que é solteiro, mora com seus pais, como que você responde a eles? Ainda que eles estejam errados, porque é isso que aconteceu aqui com Ana. O Senhor te convida nessa noite a romper. Aí, além do que você tem ido: ah, mas meu pai é muito chato, meu marido é muito chato, minha esposa é muito chata. Mas você é um homem e uma mulher que conhece o caminho da oração, conhece o caminho da adoração. E onde você estiver, seja na sua casa, seja na igreja, com os seus líderes de célula, seus líderes de rede, você vai ser essa pessoa moderada e pessoas vão poder dar testemunho ao seu respeito. Amém? A Bíblia fala que ainda, Hebreus 13, 17, que os líderes, eles devem prestar contas a Deus acerca de nós. O autor de Hebreus faz esse alerta: obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês.
Então, querido, ainda que o seu líder tenha defeitos, seja amável, seja rendido. Nós já estamos quase concluindo. Verso 18 fala que Ana clamando: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava mais abatido. Quinto princípio dessa noite: alegre-se pela fé. Quando a dor, a gente falou disso há uns pontos atrás, quando a nossa dor é apresentada diante de Deus, nós recebemos o alívio do Senhor e um peso é arrancado do nosso coração. O profeta Isaías, no capítulo 40, verso 29, vai dizer que Deus fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Ana creu. Enquanto ela orava, meus irmãos, a fé dela foi alimentada de uma forma que a sua dor começou a ser aliviada. E ainda que ela não estivesse experimentado o milagre, ainda que ela não estivesse gestante, a Bíblia diz que o seu semblante mudou, que o seu rosto não estava mais abatido. Para você se alegrar no Senhor, não é necessário que o teu problema seja resolvido. A sua circunstância terrena, prática mude. Quando isso acontece, a alegria é muito maior. Mas o principal é que diante do Senhor você receba a perspectiva dele sobre as coisas. Você comece a olhar para tudo com os olhos dele, sob a perspectiva dele, e você vai conseguir se alegrar ainda que o seu problema de forma correta não tenha sido resolvido. Eu vivi uma experiência muito interessante quando a Clara nasceu, que nos 2 primeiros meses dela eu só chorava. Não sei você, mãe, se passou por isso. Eu chorava todo dia. Então eu fiquei 60 dias chorando. Todo dia. E era muito estranho. Porque a gente não consegue identificar o que é o choque de ter nascido um bebê. O que é uma mudança hormonal extrema. Mas o que eu entendi, que eu precisava correr para a presença de Deus, porque eu não aguentava mais aquilo. Eu tive muito problema para amamentar e aquilo feriu o meu coração. Me feriu, na época eu estava ferida. Eu falava disso, eu já desabava, chorava. Meu Deus, por causa disso, mas me feriu. E eu não queria nem comer nada em casa. Olha que loucura. Igual Ana, né? Não comia. Minha mãe estava na minha casa, ela fazia comida, e aí onde eu estivesse, ela levava um pratinho e me dava. Carol, come essa laranja, come esse feijão aqui. E um dia eu fui orar, que eu entendi que eu estava em depressão. E eu fui nos fundos da nossa casa, eu comecei a clamar a Deus. Tava um dia lindo, sol assim, maravilhoso. Eu comecei a clamar. Falei, Deus, tem misericórdia, Senhor. Eu comecei orando para poder amamentar. Porque eu comecei a também não ter muito leite, então muita mamadeira para Clara. Clara passava mal às vezes. E eu comecei a orar por isso. Aí minha oração foi mudando. E eu comecei a orar pela alegria do Senhor. Deus, eu preciso ser curada nas minhas emoções e não no meu físico. Eu preciso ser curada, eu preciso ser curada, eu preciso ser curada. E aí o Espírito Santo sussurrou no meu ouvido. Salmo 126, verso 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E eu saí dali, nada mudou. Mas eu tinha mudado. A palavra diz que Ana saiu daquele momento e ela tinha mudado. Quando chamamos a presença de Deus em qualquer situação da nossa vida, Ele muda o nosso coração. E nós somos aliviados de qualquer fardo pesado. Deus traz cor e ilumina tudo ao nosso redor.
E aí nós aprendemos também com Ana sobre permanecer fiel até o fim. E aqui eu encerro, prometo. Diz assim, 21 diante, verso 21, que Ana, ela subiu com a sua família para oferecer sacrifício anual ao Senhor, cumpriu seu voto. E Ana disse ao seu marido: olha, depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, ele morará ali para sempre. Disse Eucana, seu marido: faça o que parecer melhor. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Ela ficou em casa, verso 24. Depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor em Siló. E aí mandou algumas coisas com ele, verso 25. Sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. Então ela disse: meu Senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado orando ao Senhor. Era esse menino que eu pedia. O Senhor concedeu-me o pedido. Por isso eu dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado. E ali adorou ao Senhor. A angústia foi transformada em oração. Meus irmãos, para nós é tão automático ler isso e pensar assim: tá, Samuel, ela já tinha feito o voto, ela ia levar o menino ao templo para ali ele viver, ser preparado por Deus para o grande propósito de Deus para a vida dele. Só que ela era mãe dele e ela levou Samuel para o templo com 3 anos de idade. Imagina você liberar o seu filho, quem é mãe, quem é pai, com 3 anos. E levar para que ele seja treinado, para que ele aprenda do Senhor. Ela visitava Samuel uma vez por ano, quando ela ia a Siló. E não tem só isso, não é só isso que era o problema, né, o desafio. Eli, apesar de ser sacerdote, ele tinha situações familiares muito graves. Para vocês terem uma ideia, uma vez chegou um homem de Deus para Eli, e confrontou ele falando assim: vocês zombam do meu sacrifício, a minha oferta que determinei para a minha habitação. Por que, Eli? Você honra os seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas pelo meu povo Israel. Era com ele, meus irmãos, que Ana estava deixando o filhinho dela. Uma família disfuncional. Mas entenda uma coisa: o ministério e a família de Eli, aquela situação, não interferiram em nada no propósito que Deus tinha para Samuel. A Bíblia fala claramente, você pode ler depois, que Samuel crescia e era cada vez mais amado e respeitado por Deus e pelas pessoas. Quando eu e você temos convicção, temos uma palavra de Deus que nos move, que é o combustível da nossa vida para fazer algo, as circunstâncias diminuem diante dos nossos olhos, porque nós temos convicção de qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Eu lembro até do Arte Vida, a gente organizando, e eu falei assim: esse ano o Mulheres Adoradoras vai ser um dia só. Dá muito trabalho, o país está em crise. Não sei se vai ter tantas inscrições quanto nós gostaríamos. E aí o Espírito Santo falou comigo: o meu propósito será cumprido em 3 dias. Meus irmãos, o propósito de Deus, ele não está limitado a uma circunstância, a uma pessoa. Ninguém pode destruir os sonhos de Deus para a sua vida. O propósito de Deus, ele vai além disso tudo. Existe algo que Deus falou com você, uma palavra que Ele te deu, uma direção em que Ele está te movendo, que você por medo não está conseguindo ir? Ou pela circunstância, ou porque aquele líder não te agrada tanto, ou porque você gostaria que fosse de outro jeito. Ainda que existam Elis na nossa vida,
que podem até nos desanimar, falar, poxa, esse sacerdote podia ser melhor, né? Podia ser mais espiritual, ouvir mais a Deus, meus irmãos. Deus determinou, Ele vai prover todas as coisas. Nós vamos orar agora para encerrar. Feche os seus olhos no seu lugar, a equipe de louvor vai ministrar uma canção. E nós encerramos transformando angústia em adoração. Você viu aqui toda a trajetória de Ana. Qual é a sua trajetória? Qual é a sua história? Qual é a sua dor? Qual é a sua angústia? Quem é Penina na sua vida? Quem é Eli na sua vida? Se existem essas pessoas na sua vida, vem para o caminho da oração, vem para o caminho da adoração. O Senhor vai transformar você em nome de Jesus.
entendemos a Tua palavra, Senhor. E que nessa noite o Senhor encontre o nosso coração como uma terra fértil, para que o Senhor Jesus, o grande semeador, lance as suas sementes, a semente da oração, a semente da adoração, a semente da cura. Queremos ser curados, Senhor. Não vamos viver por aí como pessoas que não te conhecem, feridos, Senhor, não. Existe um caminho. Podemos ir até o Senhor. Podemos ter um encontro com o nosso Pai Celestial. Não vamos, Senhor, responder de forma arrogante àquele que nos ofende. Não vamos, Senhor, duvidar que o Senhor pode fazer um milagre. Pai, faça-no, Senhor. A geração de Ana, não uma geração estéril, mas uma geração que conhece o caminho da oração, conhece o caminho do quebrantamento, conhece, Deus, o caminho da intimidade com a Tua presença, que sabe que pode chorar no Teu ombro, que pode te abraçar, receber os Teus conselhos, as Tuas direções. A geração, Deus, que vai viver avivamento. Em nome de Jesus, Senhor, faça-nos assim, essa carta viva. Pessoas que carregam marcas do Teu agir, como nós vimos na vida de Ana. Pessoas que são formadas em tantas áreas, mas que conseguem vitória, não pela sua força, mas porque são movidos pelo Espírito Santo. Caminham à altura do que diz a Tua palavra. Também oramos que o Teu Espírito gere em nós a oração do Teu coração. Ana recebeu Samuel, um grande profeta. O que o Senhor tem para minha vida? O que o Senhor tem para o meu irmão, para minha irmã? Queremos ser geradores de bênção, geradoras de bênção, e devolver a Ti o que nunca foi nosso, o que sempre foi Teu, porque o poder é Teu. Em nome de Jesus, leva-nos na Tua segurança e que a paz do Senhor nos acompanhe por toda essa semana. Que a doce consolação do Espírito Santo seja uma realidade na igreja do Senhor. Que haja paz na igreja do Senhor, nessa terra, em Jerusalém, nos confins da terra. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Uma ótima semana. O que tens por mim é bem mais do que eu possa sonhar. Te amo, Senhor, e a graça que mostrou abriu meu